Shalom, família Vivendo Filipenses. Como vocês estão? Estamos aqui hoje um pouquinho mais cedo de costume, né? Mas estamos aqui. Aos pouquinhos aí, as pessoas vão entrando. Muitas vão assistir depois essa live, não tem problema. No que você me diz. Eu quero só que você ouça essa canção como uma oração. Eu faço assim aqui em casa. Eu canto essa canção como uma oração. Quero que você aí onde você está agora, feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor. E se você sabe essa canção, cante para o Senhor. Cante aí para o Senhor. Aleluia, Jesus. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no meu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Quantas vezes já pensamos em desistir, né? eu não quero mais. Quantas vezes fugimos da vontade do Senhor para nossas vidas? Quantas vezes nós já quisemos correr do propósito, né? Quantas vezes você já não falou assim, Senhor, escolhe outra pessoa para fazer isso aqui. Escolhe outra pessoa, mas Deus quer você, Deus escolheu você. Apenas confie no Senhor. Confie e descanse no Senhor. Se lance aos pés do Senhor. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar e as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Nada pode te afastar do amor de Deus. Nada, nada que você faça diminui o amor de Deus pela sua vida. Nada. Que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo pelo Senhor. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. O Senhor não vai te soltar, o Senhor não vai te largar. Vai ser difícil, vai ser difícil. Renúncia é difícil. A gente renunciar nossas vontades é difícil. Mas o Senhor diz, seja forte e corajoso, porque Ele vai estar conosco. Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E Deus vai fazer você cumprir o propósito dele na sua vida. A tua mão me levantará. Amém. Tivemos nosso momento aí de canção, de oração, né? Agora eu quero ir com você aqui para a Bíblia. Quero deixar uma palavra de ânimo aí pro seu coração. Não sei como foi sua semana. Não sei se nessa semana quantas vezes você falou assim, Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu quero desistir. Senhor, coloca outra pessoa no meu lugar para assumir essa responsabilidade. Não sei quantas vezes essa semana você pensou isso. Mas eu quero falar para você uma palavra que está lá em Isaías, capítulo de número 41, versículo de número 10, diz o seguinte. O Senhor fala com você essa noite. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Eu quero agora, depois que você for ler essa palavra, quero que você coloque o seu nome aí. Você vai escrever o seu nome nessa palavra. E você vai ler
Você vai ler falando para você, é como Deus falando com você. Maiara, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita te sustentarei. Amém? Essa é a palavra que Deus tem no seu coração. Não desista do seu propósito. Não desista do seu chamado. Deus tem coisas grandiosas para fazer através de você. E Deus vai fazer essas coisas. Gerar um testemunho dói. Gerar testemunho não é fácil. Ninguém gera testemunho sorrindo. Ninguém gera testemunho ficando tudo bem. Você tem que ser afrontado. Você tem que ser confrontado. Um cristão, ele não cresce no conforto. O cristão, ele cresce no confronto. E essa situação que você está passando, esse momento difícil que você está passando, é para gerar um testemunho. Mas aguente firme. Aguente firme. Porque quando a sua dor sarar, quando o seu testemunho for concluído, muitas vidas serão curadas através da sua vida. Então aguente mais um pouco. Fique mais um pouco. Lute mais um pouco. Que você vai ver o lindo testemunho que você vai contar. Amém? Ai, glória a Deus. Vamos estar hoje concluindo o capítulo de número 11, né? Vou virar aqui pra gente estar lendo. Vamos lá. Capítulo 11. Nós paramos, né? Aqui na página 219. Como se conduzir durante o jejum? Embora às vezes sejamos pegos de surpresa por uma necessidade que requer um jejum emergencial, ou mesmo venhamos a receber um direcionamento repentino do Espírito Santo, o ideal é planejar, dentro do possível, os períodos de jejum. Se ele possui propósitos espirituais, estar com Deus é primazia. Isso não significa, entretanto, que todo o tempo do jejum deve ser devotado exclusivamente à oração. Moisés e Jesus, por exemplo, passaram 40 dias a sós com Deus. O primeiro no cume do Sinai, o segundo no deserto. Estavam longe de tudo e todos. Sei que a irmã Valnice Milhomens sempre se retirava em jejuns prolongados. No entanto, essa não tem sido a minha experiência até agora. No meu primeiro jejum de 40 dias, eu havia planejado fazê-lo no fim do ano, para estar quieto e a sós com Deus. Então bloqueei minha agenda naquela época. No entanto, quando terminei a dieta mencionada anteriormente, e ainda não chegaram ao fim do ano, o Espírito Santo me disse: inicie o jejum imediatamente. Argumentei que viajaria interruptamente naquele período. Preguei 46 vezes naqueles 40 dias. Mas o Senhor me disse: você precisa jejuar antes das eleições presidenciais. Há mais em jogo em sua nação do que você pode mensurar. Fiz as contas e, se começasse o jejum naquele momento, eu terminaria exatamente na semana das eleições. Não discuti mais, nem me rebelei, apenas obedeci. Na segunda vez, fui pego de surpresa e fiquei apenas os últimos 15 dias isolados. Na terceira, fiquei quase metade do tempo isolado, mas o restante do período foi gasto cumprindo uma agenda intensa de viagens e pregações.
o que não me impediu de passar bastante tempo com Deus nos hotéis, nem de estudar a palavra, nem de escrever este livro. Boa parte, por final, foi escrita em aeroportos e dentro de aviões. Não gosto de estabelecer regras. Só se faz jejum isolado? Só se faz com um ritmo de vida mais próximo do normal? Não há uma maneira única e exclusiva. Jesus foi guiado pelo Espírito a ter aquele tempo no deserto. Eu fui guiado a fazê-lo todas as vezes, com parte do período em que estava em viagens. Penso, no entanto, que o ideal é que se tenha bastante tempo com Deus. E para isso você precisa organizar seu tempo e prioridades. Ainda que não seja completamente isolado, essa separação para o Senhor é importantíssima. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. E grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15 e 16. Mesmo depois de ter concluído seu período de jejum e dado início ao ministério, Cristo, ainda que em um ritmo intenso de serviço, sempre procurava garantir tempo a sós para a oração. Se o tempo com Deus tem de ser protegido na correria da vida normal, o que dizer do jejum? Não poderia ser diferente. As pessoas sempre me perguntam se podem jejuar enquanto trabalham. Eu respondo que depende da direção de Deus, que elas têm e de como se sentem dispostas a fazê-lo. Outros criticam, mas a pessoa não vai orar enquanto trabalha. Eu respondo, mas quando sair do trabalho para orar, terá mais horas acumuladas de jejum do que se estivesse deixado para iniciar o jejum só depois do horário de trabalho ou quando não estivesse trabalhando. Além de que algumas atividades permitem que se orem em paralelo. Enquanto elas são executadas, acrescentem-se a isso a orientação bíblica. Orem em todo tempo no Espírito. Efésios 6:18. Que deveria ser praticada também no trabalho, com ou sem jejum. Por outro lado, não posso deixar de reconhecer que o contexto do meu trabalho no ministério em tempo integral é mais favorável à prática do jejum do que em outros tipos de trabalho. O conselho de como se conduzir durante o tempo de abstinência alimentar, no entanto, pode mudar diante de qualquer variáveis. Qual o tipo de jejum? Se é parcial, a pessoa fará algum tipo de refeição. Mas se não, pode usar o tempo das refeições para a oração. Qual a duração? Se o jejum é curto, os cuidados também são diferentes de quando se trata de um prolongado. Como encerrar o jejum? Devo orar para entregar o jejum? Eu costumo responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição, porque não o faríamos ao entregar o jejum? A Bíblia aponta que Jesus, no milagre da multiplicação dos peixes, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Mateus 14:19. Posteriormente, quando nosso Senhor, já ressuscitado, encontra aqueles discípulos no caminho de Emaús e hospeda-se com eles, repete o gesto. E aconteceu que, quando estava à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Lucas 24:30. Também constatamos que, por ocasião de sua última ceia, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças. Mateus 26:27. A Escritura ainda afirma que Paulo, naquele navio que viria a naufragar em Malta, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois o partiu e começou a comer.
Atos 27:35. O apóstolo falou de pessoas que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão, pelos que creem e conhecem a verdade. 1 Timóteo 4:3. E emendou: pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, do 4 ao 5. Escrevendo aos Coríntios sobre comida, ele afirmou: se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo, porque dou graças? 1 Coríntios 10:30. Nossa conduta deveria ser de sempre dar graças pela provisão divina antes de nos alimentarmos. Ademais, alguns sugerem a necessidade de uma oração formal de entrega do jejum, antes de voltar a comer. Penso ser sábio e indicado orar tanto antes de alimentar-se, no dia a dia, quanto ao entregar o jejum, mas não obrigatório, uma vez que a Escritura não exige isso. Às vezes, deparo-me com preocupações exageradas. Pastor, esqueci de orar antes de entregar o jejum. O que faço? Eu digo: ore depois que já comeu. Alguns chegam a questionar se perderam o jejum por não terem orado no término. Isso é tolice. Quando encerrei meu primeiro jejum de 40 dias, estava pregando em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O pastor Leandro Silva, da Central do Avivamento, que me recebia, estava comigo na sala, quando fui tomar o primeiro caldo de legumes. Oramos juntos e entreguei o jejum. Ele me acompanhou em jejuns nos meus últimos 3 dias. Nunca esquecerei aquele momento, e nem ele. A glória de Deus se manifestou ali. Chorávamos como crianças. Falei ao Leandro: por que você está chorando? O jejum é meu. Ele riu e disse: sei lá, a glória de Deus desceu aqui. Nem por isso, contudo, vou tentar sacralizar a entrega do jejum em nome de uma experiência. A entrega do jejum, especialmente os prolongados, requer cuidado e paciência. Valnice Milhomes adverte: é mais fácil começar um jejum prolongado do que sair dele. A internet aqui tá ruim. Vamos ler de novo aqui. É mais fácil começar um jejum prolongado do que sair dele. A arte de quebrar um jejum está no método para trazer o corpo de volta às suas forças e o aparelho digestivo à sua normalidade, da forma mais gradual e mais rápida possível. A Bíblia não fala muito sobre os detalhes práticos da entrega, porém aponta um caso que, apesar de ter sido um jejum involuntário de um servo de uma amalequita que adoecera e fora abandonado no campo, demandou certa seletividade no retorno à alimentação. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu. Deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pastas de fígado secos e 2 cachos de passas. E ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. 1 Samuel 30, do capítulo 11 ao 12. Quando comecei a jejuar com mais intensidade e por períodos maiores, aos 18 anos de idade, não entendia nada sobre esse cuidado necessário pós-jejum. Outros colegas e eu quebrávamos jejum de uma semana com todo tipo de comida pesada e inadequada ao momento. Como era mais jovem, eu não sentia tanto impacto, mas aprendi com o tempo que não devemos agir dessa forma. Outros acabam errando na compensação. Depois de um tempo sem comer,
quem deveria auxiliar no exercício do domínio próprio, entregam-se descontroladamente à comida. Temos exemplos de tal conduta repudiável na Escritura. Saul impusera um jejum ao seu exército em um dia de batalha contra os filisteus. 1 Samuel 14, 28. Ao fim do dia, no entanto, na hora de quebrar o jejum, acabaram pelo desespero da fome, comendo de forma apressada, sem respeitar a ordenança da lei mosaica de não comer carne com sangue. Naquele dia, derrotaram os filisteus, desde Micmas até Aijalon. O povo estava muito exausto. Então, lançando-se sobre o despojo, pegaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e comeram a carne com sangue. Foram contar isso a Saul, dizendo: Eis que o povo está pecando contra o Senhor, porque comem a carne com sangue. Saul gritou: Traidores, rolem para aqui uma pedra grande. E Saul disse mais: Espalhe-se entre o povo e diga a eles que cada um se traga o seu boi e sua ovelha e que os matem aqui e então comam. E que não pequem contra o Senhor comendo carne com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi e o matou ali. 1 Samuel 14, do versículo 31 ao 34. Resumindo, começaram jejuando e terminaram pecando. Em jejuns pequenos, a volta à alimentação pode ser mais simples. Quando maior for o período de jejum, no entanto, maior deve ser o cuidado ao entregá-lo. Recebi uma recomendação do Dr. Aldrin Marshall, o médico que tem me acompanhado nos jejuns prolongados, de quebra lenta e progressiva o jejum da seguinte forma: no primeiro dia, ingerir líquidos. No segundo dia, semipastosos, caldos de legumes levemente engrossados, batidos no liquidificador. No terceiro dia, pastosos, e somente a partir do quarto dia, inserir alimentos sólidos, começando por verduras, legumes e vegetais. Dizem que o consumo imediato de amido e carboidratos em geral não é a melhor recomendação. Um pastor amigo comentou que ouviu de um pastor sul-coreano, cristãos da Coreia do Sul, vivem uma cultura do jejum e comumente praticam períodos de 40 dias, que muitos costumam levar outros 40 dias sem consumir carboidratos na volta do jejum. Há ainda uma diferença na condução do jejum, que, por certo, afeta no pós-jejum. A direção que recebi do Senhor em meu primeiro jejum de 40 dias foi de ingerir exclusivamente água. Já em meu segundo jejum, no entanto, o Dr. Aldrin me perguntou se eu havia recebido o mesmo direcionamento. Então aconselhou: se você não tiver essa direção clara de Deus, eu sugiro que você inclua a ingestão de whey protein, proteína do leite, na água pelas manhãs. E também beba uma xícara de misochiru, caldo feito com pastas de soja fermentada à noite. Ele explicou: esse consumo não tirará você da cetose do jejum, e no final a perda de peso será igual ao do jejum apenas com água. A ingestão de uma pequena porção de proteína e sódio, no entanto, ajudará você no ritmo de atividades físicas que você terá ao longo da caravana que fará por 2 semanas em Israel. De fato, a perda de peso e as reações do corpo foram exatamente as mesmas do jejum anterior. Mas percebi que seguir a instrução de meu médico, em especial a ingestão de sódio, ajudou-me muito, tanto no curso do jejum, quanto no posterior retorno à alimentação. No meu terceiro jejum de 40 dias, fui novamente orientado a fazer uso de misochuri, com cerca de 30 calorias, e proteína. Usei proteína vegetal de ervilha com 96 calorias.
Desta vez, a sugestão também foi preservar a ingestão de suplementos e multivitamínicos na forma de cápsula, que normalmente uso quando não estou jejuando. Não os ingerir não lhe fará mal, mas os ingerir estando em jejum, com o organismo limpo e com ótima capacidade de absorção, lhe fará bem, garantiu o Dr. Aldrin. Ou seja, a maneira como me conduzi no jejum, seguindo recomendações médicas, não apenas foi essencial ao período em que estava jejuando, mas também serviu de preparação ao meu corpo para que voltasse bem à rotina alimentar. Esses cuidados devem ser observados não somente no ato da quebra do jejum e nos dias seguintes, mas durante um tempo. O corpo entrará em hiperassimilação, procurando repor muito daquilo que perdeu. No final do meu primeiro jejum de 40 dias, eu fui bem cuidadoso. No final do segundo, o médico me pediu um cuidado ainda maior, mas não dei tanta atenção. Afinal, tudo tinha corrido bem na volta do anterior. O que não levei em consideração é que estava fazendo um segundo jejum de 40 dias, com uma diferença de apenas 8 meses. Trata-se de algo rigoroso, um choque para o corpo. O resultado? Engordei bastante nos meses seguintes. Depois disso, aprendi a lição. Uma dieta cuidadosa se faz necessária por pelo menos o mesmo período em que se jejuou. Ao final desta minha terceira experiência de jejum, quando encerro também este livro, por ter consumido misoshuri, somando a ingestão de suplementos e vitaminas, percebi que meu intestino se manteve ativo ainda funcionando, o que não acontece quando ficamos só com água. Então, quebrei o jejum, indo diretamente aos pastosos, sem passar pelas etapas anteriores de líquidos e semipastosos. No dia seguinte, já fui aos sólidos leves em pequenas porções. Meu ponto é, você sempre deve ser cauteloso aos finais de jejuns prolongados. E a cautela deve durar no mínimo pelo mesmo período de tempo que durou o jejum. Entretanto, o modo como você conduziu abstinências, se só com água ou com a permissão de outros elementos, determinará quão lento deve ser seu retorno à alimentação regular e o quanto você pode permitir-se, ainda com devido cuidado, já nos primeiros dias após o encerramento do voto. Terminamos aqui. Vamos estar comentando um pouquinho. Quero comentar aqui bem rápido para não ficar cansativo aí para vocês. Vai ser bem... Vamos só passando aqui onde a gente já leu, para ir fixando o entendimento. Aqui ele falou primeiro como se conduzir o jejum. Como se conduzir durante o jejum. Se ele possui propósitos espirituais, estar com Deus é primazia. Isso não significa, entretanto, que todo o tempo de jejum deve ser devotado exclusivamente à oração. Aqui, por exemplo, quando estamos em jejum, vou falar o que eu faço quando eu estou em jejum. Eu evito mexer em redes sociais, evito assistir televisão e vou para ler Bíblia. Eu gosto muito de ler, gosto muito de ouvir hino. Ouvir hino também durante o meu jejum eu gosto. E também, quando não tem como eu parar para ler, parar para orar, eu leio em espírito, assim como ele orientou aqui também. Que a gente tem que ter uma vida de oração em todo momento. E não há uma maneira única e exclusiva desse ponto, tá? Aqui ele dá uma opinião dele, ó. Penso, no entanto, que o ideal é que tenha bastante tempo com Deus. E para isso, você precisa organizar seu tempo e prioridades. Ainda que não seja completamente isolado, essa separação para o Senhor é importantíssima. Então, aqui ele aconselhou que é importante nós separarmos um período para estar com o Senhor. Mesmo depois de ter concluído seu período de jejum e dado início ao ministério, Cristo, ainda que em um ritmo intenso de serviços, sempre procurava garantir tempo a sós para a oração. Aí onde fala que
Se você trabalha, por exemplo, no seu trabalho não tem como você tirar períodos de ficar sós com Deus, você pode orar em espírito, né? Ore em espírito, ore na hora do seu almoço, mas não deixe de ter essa intimidade com o Senhor. Aqui ele vai, como encerrar o jejum? Devo orar para entregar o jejum? Eu acho que muitas dessas dúvidas vocês devem ter também. Aqui ele fala assim, ó, que ele costuma responder rindo. Sempre devemos orar antes de qualquer refeição. Por que não o faríamos ao entregar o jejum? Então precisamos sim. Precisamos orar, né? Sempre tem que orar antes de entregar o jejum. Mas também ele fala aqui também. Nossa conduta deveria ser de sempre dar graças pela provisão divina antes de nos alimentarmos. Ademais, alguns sugerem a necessidade de uma oração formal de entrega do jejum, antes de voltar a comer. Penso ser sábio e indicado orar, tanto antes de alimentar-se, no dia a dia, quanto a entregar um jejum. Mas não é obrigatório, uma vez que a Escritura não exige isso. Às vezes deparo-me com preocupações exageradas. Pastor, esqueci de orar antes de entregar o jejum. O que eu faço? Eu digo, ore depois que já comeu. Alguns chegam a questionar se perderam o jejum por não terem orado no término. Eu já pensei isso. Pode me julgar, eu já pensei. E você também às vezes já pensou isso? Que às vezes você não deu tempo de você entregar, ou você esqueceu de orar para entregar o jejum, perdeu tudo. Aqui aprendemos que podemos orar assim que lembrarmos. Tá comendo? Pare e ore, né? Aqui também ele fala sobre o cuidado não só durante o jejum, o cuidado também no pós-jejum, quando você volta a se alimentar. A entrega do jejum, especialmente os prolongados, requer cuidado e paciência. Então tem que ter cuidado. Nós precisamos também ter sabedoria na hora de entregar o nosso jejum. Não é entregar o nosso jejum e comer uma macarronada. Não é entregar o nosso jejum e comer uma pizza inteira. Tem que ter um preparo antes. Isso para jejuns prolongados. Eu creio que jejuns por mais de 10 dias ou mais de 3 dias, não sei. Mas para jejuns prolongados precisamos ter esse cuidado. Outros acabam errando na compensação. Depois de um tempo sem comer, que deveria auxiliar no exercício do domínio próprio, entregam-se descontroladamente à comida. É o que eu falei. Termina o jejum e vai comendo o que não comeu no jejum, né? Isso é perigoso. Aqui ele falou que quando ele era jovem, ele costumava fazer isso. Mas como ele era muito jovem, às vezes o corpo estava bom, não teve tantas consequências. Mas quando já é avançado na idade, as consequências vêm. Isso pode gerar diabetes, isso pode gerar colesterol, isso pode gerar tantas coisas. Então temos que ter cuidado na volta dos jejuns. Em jejuns pequenos, a volta à alimentação pode ser mais simples. Quanto maior for o período de jejum, no entanto, maior deve ser o cuidado ao entregá-lo. Então temos que tomar cuidado na hora de entregar o jejum. E aqui também ele dá algumas dicas, né? Você que tem um livro aí, a gente já leu. Ele fala aí algumas formas de você entregar o seu jejum nos dias, né? Meu ponto é, você sempre deve ser cauteloso aos finais de jejuns prolongados. E a cautela deve durar no mínimo, pelo menos, período de tempo que durou o jejum. Então aqui, por exemplo, fiz um jejum de 3 dias absoluto. Um jejum sem comida, sem água, por exemplo. Então o meu período também, para mim, voltar a comer também de 3 dias. Começo com líquidos, depois eu vou para pastosos, depois eu começo com os sólidos. Então tem que ter todo um processo, todo um cuidado para voltar. Entretanto, o modo como você conduziu a abstinência, se só com água ou com a permissão de outros elementos, determinará quão lento deve ser seu retorno à alimentação regular e o quanto você pode permitir-se ainda com o devido cuidado, já nos primeiros dias após o encerramento do voto. Entendeu? Então temos que tomar cuidado na hora que a gente volta a se alimentar, né? Então hoje aqui aprendemos, né, muitas coisas hoje.
Na semana que vem vamos estar iniciando o capítulo 12 e estamos acabando o livro. Então, semana que vem vamos estar iniciando o capítulo 12, tá bom? E em breve vamos abrir caixinha de pergunta aí. Vamos ver se esse final de semana eu consigo abrir uma caixinha de pergunta para vocês perguntarem e tentarmos respondermos com stories ou na live. Vamos ver uma forma de responder essas perguntas, tá bom? Então hoje é só até aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí o que eu quis dizer. E vamos orar pra gente encerrar, tá bom? Espírito Santo de Deus, Senhor, obrigado, Deus, por nos guiar até aqui. Obrigado, Senhor, pela sabedoria. Obrigado pela graça, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, se não for o Senhor, Pai, nós nem aqui estaríamos, Deus. Deus, nos ajude a ter uma vida de jejum, de oração, de busca ao Senhor. Deus, os dias têm sido maus, Pai. Tem havido guerra entre nossa carne e o nosso espírito, Pai. Tem havido guerra entre a alma também, Espírito Santo. Por isso que precisamos do Senhor, Pai. Da sua graça, da tua misericórdia, Pai. Nos direciona, Senhor, a jejuns, Pai. Nos direcione a orações, Pai. Senhor, muito obrigada pela vida dessas pessoas que estão aqui, Deus, comigo, Pai. Que estão aqui fazendo esse propósito de ler esse livro, Pai. Nesses dias, Senhor. Senhor, nos dê graça, nos ajude a ter uma vida de jejum. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, ó. Beijo, beijo. Tem o print, né? Eu esqueci do nosso print. Só um minuto. Vamos lá. Tirem o print, postem aí, que em breve vamos fazer mais sorteios, tá? Beijo e tchau, tchau.